Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda live do canal. Feliz hoje aqui de estar com a Paula. Muito bem, o Felipe, Rafael já está aí. Thiago Aguiar. Pô, Thiago, valeu. Valeu, Thiago, meu xará, disse que ia participar e está participando. Obrigado pela participação de vocês. Me apresentar de novo aqui, então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Menezes, né? A gente idealizou esse canal focado no desenvolvimento de gestores de melhoria contínua, de Lean, Six Sigma, escritórios de melhoria em geral, que algumas organizações chamam de processo, outras chamam de vários nomes, né? WCM também. E o objetivo, então, a gente sabe que a maioria das pessoas conhecem as técnicas, filosofias de melhoria contínua, mas ao longo do nosso tempo e da nossa carreira, a gente foi percebendo que o sucesso dos projetos estão mais ligados à forma como a gente lidera, a forma como a gente conduz as organizações, e é sobre exatamente isso que a gente fala no canal, é sobre exatamente isso que eu acredito. Hoje a gente está estreando um novo formato, que é um bate-papo, né, um formato de entrevistas. Então a gente vai estar conversando com a Paula. A Paula, ela já vai se apresentar melhor. Ela tem no total respeito e admiração. Eu conheci ela em 2016 e é uma das pessoas que eu aprendi muito na minha carreira. E ela iniciou, então, a Paula fez exatamente o processo inverso do meu, né? Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo e fui, então, para a consultoria, e a Paula foi consultora durante muito tempo e migrou para o corporativo, e ela fez essa transição de uma maneira bastante interessante. Ela foi diretamente para uma posição de gestão na área de melhoria contínua e diretamente para uma posição em Portugal. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também, sobre essa mudança dela, o que tem diferente, o que tem da cultura diferente lá, o que a gente pode também levar desse repertório para o nosso dia a dia aqui no Brasil. Então, Paula, fica à vontade para suas considerações iniciais. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui participando dessa live. Acho que por mim, podemos ir direto para perguntas, para dar uma animada, mas eu queria aproveitar para fazer uma coisa que eu sempre quis, que é pedir para as pessoas deixarem seus comentários, curtirem esse vídeo, compartilharem com os amigos. Pronto, então acho que é um pouco disso. Matou a vontade. Sempre quis. Isso aí, clica no sininho, deixa seu comentário. É isso. Legal. É isso. E bacana que tem bastante gente aí da área aqui, o Thiago, o Felipe, o Rafael, a Karen. Ó, entrou o Márcio aí, pessoas que trabalham na nossa área, vai ser bastante interessante o papo. A gente tem algumas perguntas, né, que a gente vai fazer para a Paula. 3 pessoas nos mandaram pergunta ao longo da semana, que a gente incluiu aqui também. Então, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram fazer para a Paula, vão colocando já aí. E a gente, se tiver espaço lá no final, a gente inclui as perguntas também. Então, Paulo, conta para a gente um pouquinho da tua história, né? Conta um pouquinho rapidamente sobre quem é a Paula e sobre essa mudança aí para Portugal, né? Fala um pouquinho para a gente contextualizar. Eu acho que você já escolhe as palavras sabiamente, né? Ou rapidamente, sabe que eu gosto de falar um pouco, mas vou tentar ser rápida. Para quem não me conhece, então, sou Paula Faria, eu sou engenheira, formada em engenharia de produção, formada pela UERJ. Trabalhei mais de 10 anos em consultoria, trabalhava na Journey, e estou em Portugal e nessa nova empreitada, digamos assim, fazem 8 meses. Que mais? Como é que eu vim parar aqui? Não sei se já está na hora disso, mas... Pode falar, pode falar. Vou avançando? Então, vamos. Eu sempre quis, não. Eu, de uns tempos para cá, estava pensando, não, vou sair dessa vida de consultora e quero fazer a diferença numa organização. E eu vim de férias para Portugal com o meu marido e a gente gostou muito do país, olhou um para a cara do outro e falou assim, cara, eu moraria aqui. Ah, eu também. Você está falando sério? Tô falando sério. Ah, então, espera lá que eu vou tentar ver se eu consigo algum emprego aqui, alguma coisa que faça a gente movimentar. E aí, na época que eu trabalhava na Journey, eu tinha conhecido uma pessoa que na época era consultor, hoje em dia é o Nuno Fontes, hoje em dia ele é escritor de livro, mas aí eu mandei um WhatsApp para ele, falei, Nuno, estou querendo me mudar para Portugal.
Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Eu e o Ângelo estamos decididos, como se fosse, tipo, já um plano estratégico de muito tempo. Estamos decididos, vamos se mudar assim. Aí ele falou assim, não, então eu vou tentar te arrumar 3 entrevistas. Aí eu falei assim, ia ser ótimo, só tem um pequeno probleminha, é que eu volto pro Brasil amanhã. Aí, como assim? Eu falei assim, então, é que eu já tá acabando aqui minhas férias. Ele, não, pera lá, te vou mandar agora uma mensagem no WhatsApp. Então ele mandou mensagem pro WhatsApp para algumas pessoas e conseguiu uma entrevista nessa empresa que eu trabalho hoje com a gestora de corporate na época, que é responsável pela parte de recursos humanos. E aí fiz uma primeira entrevista com ela no dia da minha viagem, já com as malas dentro do carro. Conversei com ela e tal. Ela falou assim, não, eu gostei do seu perfil. A gente, na verdade, ainda não tem assim, a vaga definida, mas eu acho que você tem a cara de um CEO que estava procurando uma pessoa para uma área de melhoria. Vou falar com ele e depois a gente conversa. Aí depois, pronto, só para encurtar a história, porque eu falo muito, mas aí eu fiz duas conversas por Skype e aí acabou que, pronto, vim, ele fez a proposta e a gente, depois da proposta, em uma semana, 2, eu acho que a gente já estava aqui. E pronto, viemos. Que massa. E a gente fica, quando tu me falou que foi, a gente fica imaginando várias possíveis histórias, né? Mas essa realmente, eu não esperava e a Paula não me contou, ela deixou para contar isso só agora. E eu não sabia que tinha sido assim, muito legal. Interessante que a maioria das mudanças, grandes mudanças na nossa vida, às vezes acontece por acaso, né? Pois. Ah, beleza. Legal, Paulo, muito bom. Vamos avançar para um papo de cultura agora aqui. Eu lembro quando a gente falava, e a gente, para quem não sabe, né, eu acho que eu não falei no início, eu e a Paula, a gente se conheceu no final de 2016 e de lá para cá a gente fez vários trabalhos juntos. Começamos um trabalho em Brasília e depois fizemos várias atividades juntos. E a gente sempre falava sobre cultura de empresa, de diferença. A Paula carioca e eu gaúcho, então a gente falava bastante das diferenças. Eu lembro que uma vez a gente estava num projeto, ela fazendo uma atividade no Rio de Janeiro, eu fazendo uma atividade em Curitiba, e era exatamente a mesma atividade. No final da noite a gente se ligou e a forma de lidar das duas empresas eram bem diferentes, assim, a gente achava bem interessante. E o Brasil é muito rico nesse sentido, né? Se a gente muda de estado, de indústria de indústria, de empresa para empresa, a gente percebe que é bastante diferente, né? Então, eu queria que tu falasse para a gente quais foram as maiores diferenças culturais que você encontrou na nova empresa, em Portugal, né? O que tem de mais diferente que a gente pode, sei lá, fazer uma análise de o que você encontrou de diferente, enfim, de forma cultural. Eu acho que o principal ponto, digamos assim, é que acho que até as pessoas que já estão nessa live, em 2 minutos de conversa comigo, você vê que eu sou uma pessoa, tipo, um pouco mais descontraída, informal, carioca, tipo, um jeito mais do tipo, não, vamos fazer, isso vai dar certo e bola para frente, e falar um pouco mais assim. E eu acho que acho que é um pouco característica até do povo português, mas também, consequentemente, dentro da empresa tem um pouco disso, que eu acho que as pessoas são bem diretas. Então, tipo, se algumas pessoas no Brasil já achavam que às vezes eu, quando falava alguma coisa mais direta, era um pouco ríspida, aqui eu sinto isso das pessoas. Então, tipo, as pessoas, tipo assim, sim é sim, não é não. Você pergunta, ela te responde de uma maneira, tipo, é isso. Então, tipo, não tem muito floreio, é uma coisa mais direta, digamos assim. É... Então, eu acho que isso foi uma grande mudança, que às vezes, tipo, você não está esperando aquela resposta. Sabe quando você vai começar uma reunião e aí a pessoa pergunta, ai, como é que vai tua família? Ai, seus filhos estão bem? Tá todo mundo bem? Como é que tá? Tipo, não tem muito isso aqui, entendeu? Não tem aquela meia hora quase do início todo da tua reunião, meio socialização e depois você vai para o assunto. Quebra o gelo um pouco para ninguém Sim. ficar muito sem graça de depois, tipo, falar alguma coisa que a pessoa não vai gostar. Então, não tem. Você chega e aí, pronto, tá todo mundo ali em silêncio. Bom, vamos começar a reunião? Vamos começar a reunião. Então, vamos. E aí, tipo, são mais diretos o assunto. Não, assim, não vou dizer que isso seja do tipo extremamente produtivo. Não é para dizer Sim. que, tipo, você chega numa reunião e a gente vai sair com uma solução. Não. Eles podem ficar a reunião inteira discutindo, como a gente também fica no Brasil. Mas Sim. eles são mais diretos, digamos assim. Sim. Eu acho que se eu Legal. fosse pensar numa outra mudança cultural, ou diferença, até diferença do que eu esperava, eu acho que eles são aqui a gente tem uma cultura, os portugueses têm uma cultura de se adaptar muito
os outros países da Europa. Então, por exemplo, eu trabalho numa multinacional que tem fábrica tipo no Portugal, tem fábrica na Espanha, tem fábrica no Chile, e mesmo quando a gente está recebendo funcionários, recebendo tipo colegas de trabalho das outras unidades, o português ele sempre tenta falar em espanhol. Se ele está falando com inglês, está falando com um cliente que é da Inglaterra, ele fala inglês. Se ele tiver, então você vê que o português ele sabe muitas línguas, tipo todo mundo da empresa sabe falar inglês, tipo literalmente todo mundo. E eu acho que isso é um esforço desde criança deles, do tipo, a gente tem que se adaptar à realidade. Eu acho que às vezes eles percebem como sendo uma situação de necessidade para pertencer ao grupo União Europeia, de se adaptar aos outros países. Então, eu acho que é um povo muito adaptável, que é um pouco diferente do que eu diria até de preconceito que eu tinha. Eu achei que fosse chegar e tipo, sim, sim, não é não. Como eu disse, eles são ríspidos, são diretos, mas que não fosse, então, tipo, adaptáveis na hora de atender a sua necessidade. Isso foi ótimo. E fui muito bem recebida na empresa, foi ótimo, está sendo ótimo. Legal. Aqui no Brasil a gente tem, quando fala de cliente, a gente tem aquela ideia, né, se falava muito que o cliente sempre tem razão, né? E de uns tempos para cá vem se discutindo isso, até que ponto as empresas deveriam fazer exatamente o que o cliente quer, porque às vezes a gente percebe que algumas empresas fazem tudo que o cliente pede, se adaptam, usam esse conceito de adaptabilidade, mas talvez de uma forma extrema. Essa forma de se adaptar aos países também eles levam para a cultura de cliente, de, tipo, o cliente pediu, é uma ordem, se dá o jeitinho de atender o cliente, ou nesse sentido é diferente? Como é que é essa relação também? É uma pergunta difícil, porque a gente tem, por exemplo, na apresentação comercial da empresa, você vê no nosso site, uma característica é o tailor-made. Então, quando você fala que você faz até o seu produto tailor-made, é tipo, você já faz de acordo com a necessidade daquele cliente. Uhum, Então, a gente às vezes tem produção que era uma produção para ser em série, mas a gente vai, mesmo sendo uma produção seriada, a gente muda algumas especificações para atender tipo alguns nichos de cliente específico. Então, eu acho que o povo e a minha empresa, onde eu estou nesse momento, a gente se adapta também, assim como a maioria das empresas brasileiras, ao que é a necessidade, o que a gente entende como necessidade daquele cliente. O que eu acho de contrapartida que a gente também faz é tentar, tipo, se ele quer alguma coisa e eu não consigo fazer, a gente faz muito de ir até o cliente para entender por que ele quer aquilo. Porque aí eu começo a ver se tem alguma outra solução ou se eu tenho algum outro produto que atende aquela necessidade sem ser exatamente como ele está me pedindo. Então, tipo, uhum. entender a necessidade real e não só se adaptar a qualquer custo. Legal, legal. E voltando lá para o primeiro ponto que você falou, que é bem interessante, né? No Brasil, a gente, quando faz trabalho nas empresas para entender como influenciar as organizações, uma das coisas que geralmente se identifica é a cultura de pouca confrontação. Ou seja, no Brasil, a pessoa que confronta, ela não é bem-vinda no ambiente, né? Tem uma reunião, tá tudo certo, e aí tem alguém que vai lá e confronta, e é direto ao ponto, e contrapõe, etc. Geralmente essa pessoa não é bem-vinda nas reuniões. As empresas até intelectualmente entendem que é legal ter essas pessoas, né? Mas na prática elas não são muito bem-vindas. Então, olhando para o gestor de melhoria contínua, o que geralmente eles me dizem assim, bom, como que você faz para conquistar a organização? Eles têm estratégia de conquistar as pessoas, às vezes pela amizade, né, pela parceria, né? Tá, mas aí inverteu tudo, e não é mais assim. Então, aparentemente, o confronto na empresa que trabalha, enfim, em Portugal é mais permitido, né? É tranquilo confrontar. E funciona também, e é preciso também essa questão da parceria, da amizade, de buscar influenciar nesse sentido também, ou as relações também acabam sendo mais diretas ao ponto, e tem que fazer isso, vamos fazer ponto, e não se precisa ter tanta, digamos assim, esforço de influência. Não, então, eu acho que eles são diretos quando eles falam. Mas, por exemplo, a pessoa não vai abrir um confronto a qualquer custo. As pessoas, tipo, Ah, não falam nada. Se eu vou entrar num confronto, assim, eu tenho, assim como eu tenho nas empresas brasileiras, perfis diferentes.
Eu Tá. tenho, tipo, um diretor que, às vezes, é mais do tipo, não concordo, eu acho que vocês deveriam, tipo, repensar isso, não concordo, para mim está tudo errado. Você tem, tipo, um diretor que, tipo, não, vamos lá, a gente vai conseguir, força, tipo, super engajado, vamos mudar qualquer coisa, tudo vai dar certo, vai conseguir, qualquer coisa. Você tem uma pessoa que está sempre, tipo, perguntando, fazendo perguntas, eu não estou entendendo, me explica de novo, não sei o quê. Então, tipo, você tem perfis de pessoas diferentes, mas eles só colocam as coisas de maneira mais direta, mas, assim, não chega a ser um confronto 100% das vezes. Então, eu acho que Tá. isso que a gente tem no Brasil ainda, que eu fazia muito quando consultora Sim. e faço até hoje, que é, tipo, você ganhar uma empatia da pessoa para conseguir de alguma forma, às vezes, trazer ela para o seu time, conseguir implementar uma mudança. Tipo, isso também é muito necessário aqui e continua sendo ferramenta válida em vários âmbitos. Então, Legal. tipo, sim, ainda é importante isso, mesmo estando em outra cultura. Bacana, bacana. Muito legal. Ó, a Cláudia aqui mandou a pergunta antes entrou. Obrigado, Cláudia. Olha só, quando a gente começou, Paula, esse projeto desse canal, nós conversamos com várias pessoas, né, que estão nessa posição de liderar o processo de melhoria contínua nas organizações, e a gente perguntava para eles quais que eram os maiores desafios, o que que era mais difícil de fazer, o que que era mais dolorido de fazer. E uma das coisas que boa parte das pessoas trouxeram que era o grau de conhecimento das organizações, das pessoas, por vezes era difícil, ou seja, eles tinham muito conhecimento técnico, e aí quando vão conversar com as pessoas sobre solução de problemas, ou sobre, sei lá, vai falar sobre uma técnica, uma nomenclatura Lean, ou Six Sigma, qualquer coisa vai falar, sei lá, de variabilidade, de Kanban, de Kaizen, às vezes eles têm dificuldade de dialogar com as pessoas porque elas não conhecem, né? Quando você, imagino que como consultor, imagino, tenho certeza que você passou por isso, né? Em Portugal, mais especificamente na tua empresa, como que é o grau de conhecimento, né? E isso chega a ser uma dificuldade para ti, essa dificuldade de diálogo aí? E qual é a diferença, né, para a nossa realidade? Eu acho que a gente tem dentro da empresa, assim como a gente tem perfis de pessoas diferentes, a gente também tem níveis de conhecimento diferentes. Então, a gente tem pessoas que já, por exemplo, vieram de outro lugar que implementava Lean à torta e à direito, e se você falar para ele assim, eu preciso que você faça um A3 de um projeto, ele sabe fazer, pega e sabe fazer o que é, sabe qual é a ferramenta, sabe usar as coisas todas. Eu tenho também pessoas que nunca trabalharam com nenhuma ferramenta, seja Lean, seja Six Sigma, seja o que for de melhoria contínua. Então, você tem que ir aos poucos. Então, tipo, acho que é a mesma situação que a gente encontrava no Brasil. Você tem, às vezes, uma Sim, organização que você chega, tem uma pessoa que é mais envolvida nisso, tem uma pessoa que não tem tanto conhecimento. Então, acho que a variabilidade de conhecimento é alta e eu tenho pessoas que sabem, tipo, às vezes já tiveram tantas experiências que sabem bastante de uma filosofia e tem outras que a gente vai treinando. Então, o que a gente tenta fazer é sempre, tipo, se você percebe que aquela pessoa não tem tanto conhecimento, eu dou um suporte mais próximo. Se aquela pessoa já consegue tocar sozinha, você deixa ela tocar, dá uma ideia e ela vai avançando e você faz sua ponto de situação. Então, eu vou lidando com os projetos de maneira diferente, com os workshops, com os eventos, de maneira diferente, de acordo com quem é o líder e o grau de conhecimento. E algumas coisas legal. a gente faz treinamentos corporativos. Legal. Tem uma pergunta que o Rafael fez, que eu acho que encaixa aqui. O Rafael nos mandou uma pergunta ao longo da semana, que eu acho que a tua resposta vai ajudar um pouco na compreensão. Ele perguntou o seguinte: quais são as metas de melhoria desse ano, nas tuas metas desse ano? Qual é a estrutura da área que você tem? E como você enxerga a relação entre melhoria e inovação. Vamos deixar essa última para depois, mas vamos pegar essas duas primeiras aí. Quais são as metas de melhoria para esse ano e qual é a estrutura da área que você tem para trabalhar na empresa? Meta do departamento de melhoria contínua, a Tá, gente tem que implementar 5S. A organização ela já tem tipo o nível 1 do que o Kaizen coloca, que são as reuniões diárias, já tem a reunião diárias e semanais de Kaizen.
e a gente tinha que implementar, então, a segunda parte, que seria, tipo, a organização no ambiente de trabalho, digitais, etc., que é a etapa do 5S. Então, eu tenho que conseguir implementar, basicamente, em toda a organização, que vai ter uma auditoria, e a gente tem que tirar 85% até o final do ano. Coisa Tá. simples, bobagem. Tenho essa, tenho conseguir implementar, tipo, algumas reuniões específicas de, tipo, Mission Control Room, ou como a gente viu, tipo, na Embraer, que eles chamavam de OBEA, tipo, salas de reunião e discussão de projetos. Então, tipo, implementar essa cultura de reuniões de projetos. Eu tinha mais uma, mas nesse momento não sei todas elas de cor, porque elas acabaram de ser definidas, acho meio atrasadas, assim, um pouco, corona e tal. Eu sei que tem mais uma, mas eu não me lembro qual é a terceira de cabeça. Mas dentro da área tem três metas específicas, e essas são as duas maiores. A outra era acabar o nível 1, que eu acabei em janeiro, e foi tranquilo. Legal. Essas eram as 3 metas do departamento para esse ano. E aí, para o departamento? Quem é o departamento? O departamento é toda a empresa. Não responde ainda não. Essa tua resposta foi... Ontem eu fiz uma prévia com a Paula para testar o vídeo, enfim, testar a conexão. E aí a gente fez eu fiz algumas perguntas para ela, essa foi uma delas. E ela respondeu e que nem a gente diz no Rio Grande do Sul, caiu os butiá do bolso, né? E depois eu comecei a refletir depois da nossa conversa, e eu percebi que tem empresas que existe uma estrutura enorme e atinge resultados grandes, tem empresas que têm uma estrutura enorme e atinge resultados médios, né? Tem empresas que têm uma estrutura bastante pequena e atingem resultados médios, e tem empresas que têm uma estrutura pequena e atingem excelentes resultados. Então, tamanho não é documento, né? Mas fala aí como é que é a tua estrutura na empresa para melhoria contínua. Então, eu tenho uma super equipe, que o Thiago acha graça quando eu falo, porque para mim a empresa toda faz parte da minha equipe, né? A minha equipe é toda a empresa. Dentro da área de melhoria contínua, só tem euzinha e eu mesma. Então, é tipo a gestora de melhoria contínua e não tem ninguém abaixo, assim. Mas o que eu estou explicando para o Thiago é que, como as pessoas têm, vocês perguntaram sobre a meta do meu departamento, mas todas as pessoas têm metas específicas de melhoria contínua que são atreladas à remuneração, que são atreladas a bônus dos diretores. Então, de certa forma, tipo, a empresa coloca isso mostrando para eles, eu vejo assim, eu acho que toda a equipe acaba vendo assim também, que eles são, sim, parte do time de melhoria contínua. Então, eu acabo conduzindo todas as iniciativas muito com parceria nas próprias áreas. Eles são os líderes da iniciativa. Eu sou, tipo, uma facilitadora, uma mediadora em algumas reuniões, mas eles são os próprios condutores da melhoria contínua. Então, a minha equipe é a empresa toda. Legal. Tem uma das coisas que a gente sempre fala para os clientes para eles se perceberem ou ficarem presentes para qual é o nível da organização que eles têm, eles dialogam hoje, né? Ou eles estão preparados ou eles estão sendo vistos, né? Então, às vezes, a gente tem uma equipe de melhoria contínua ou de Lean que dialoga no nível operacional e não tem nada de demérito nisso, é só uma característica, né? Mas acaba que precisa de um grupo muito, muito grande de pessoas para dialogar com boa parte da organização, né? Então, o que você trouxe ontem, que me remeteu para uma experiência que eu já vivi, é que quando você tem o diálogo principal e a construção é feita a nível de direção da empresa, fica muito mais fácil, né? Quando você está dialogando com esse nível, as chances são que as pessoas estão do teu lado e não precisa estar com tanto esforço, né? Sim, eu acho que o racional é que você consegue eu ter que diretamente envolver um grupo menor, mas que isso ele transborde e impacte a empresa toda. Então, o que eu tenho que conseguir também garantir é que não fique a nível de diretoria, que aquele diretor, de fato, consiga transportar todos esses conceitos, esses conhecimentos, o que for que tiver que ser transportado para toda a sua equipe. Legal. Eu vou colocar uma pergunta aqui que o Fernando mandou agora, e daí eu vou responder, depois eu quero a tua versão, tá? Ele colocou assim, ó, na minha experiência, muitas das dificuldades que o coordenador Lean enfrenta é por causa dos gerentes operacionais que não aceitam o modelo que não tenha sido desenvolvido por eles. Ele coloca ego. E a pergunta dele é como superar. Muito bom, Fernando. Fernando, qual que é a minha visão sobre isso, tá?
Até tem um conteúdo lá no canal já um pouquinho falando sobre essa questão. Quando a gente olha no Brasil, a grande maioria dos líderes de operação no Brasil, durante muito tempo, os headhunters, as empresas de processo de seleção, as próprias empresas entendiam que um gestor de operação, um gestor de produção, ele precisava ser muito focado no resultado, ele precisava ser muito, enfim, ágil, ativo e com bastante energia. E esse perfil comportamental é um perfil que está, de uma certa forma, sempre buscando autoridade. E não tem nada de errado nisso, não, é só uma característica desse perfil. E acaba que, na grande maioria dos gestores de produção das empresas que eu já trabalhei no Brasil, tem esse perfil, né? Um perfil que a gente chama de dominante, perfil de pessoas que buscam autoridade. Então, você está certo, mas eu não diria que a palavra certa é ego, tá? O fato é que ele busca autoridade e poder a todo momento. Então, toda vez que sim, ele faz alguma coisa, ou ele precisa implementar alguma coisa que ele não participou e que talvez ele sinta que está perdendo em algo, ele realmente vai rejeitar. Então, a estratégia é colocar ele dentro, cara. Na verdade, a estratégia é colocar ele dentro da construção. Essa é a minha resposta. Paula, o que tu acha? Tem a mesma visão? Compartilha? É diferente? Em Portugal tem menos ego do que aqui? Não, tem água em todo lugar, mas eu compartilho e eu acho que isso é importante. Assim, eu não sei se eu se eu fecharia para gerentes operacionais. Eu acho que, de uma Tá? maneira geral, tem pessoas com esses perfis Sim. e eu acho que o que eu faço, o como superar, que foi especificamente a pergunta, eu acho que é envolvê-los e co-criar, digamos assim, seja qual for o modelo com eles desde o início, assim que possível, que é justamente o que o Thiago falou. Então, eu acho que se eles precisam se sentir parte do desenvolvimento, envolve eles no desenvolvimento. Porque o seu objetivo como gestor de melhoria não é ganhar todos os méritos. O seu objetivo como gestor de melhoria é que a melhoria transborde, seja implementada e que você tenha uma cultura de implementar melhorias. Então, tipo, envolve as pessoas que precisam ser envolvidas para conseguir atingir o seu objetivo. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta dentro desse mesmo contexto que a gente já coloca na discussão. Não, tem uma que a gente pode fazer depois aqui. Tem um comentário do Márcio aqui. O que vejo é que não podemos nos apegar em ferramentas Lean, mas sim definir uma estratégia Lean como parte da missão da empresa. Mais um comentário aqui do Márcio, acho que está um pouco em linha do que a gente vem falando, né? E isso eu concordo contigo, Márcio. A gente encontra o que a gente chama no mundo da consultoria, a gente chama de igrejas, né? Então, a pessoa lá fez um curso ou fez uma formação, ela é apaixonada por alguma filosofia, seja Lean, seja Six Sigma, seja WSM, ela acredita realmente que se a empresa fizer aquilo daquele jeito vai funcionar, e as chances são que se ela fizesse exatamente daquele jeito, sim, as chances são que funcionaria, mas não existe só uma forma, existem várias formas, né? Então, você está correto em pensar de uma maneira mais global, né? Mas se quiser complementar, Paulo, fica à vontade também. Eu vou complementar, eu acho que até um pouco respondendo uma outra pergunta, ou uma continuação do Márcio, que ele pergunta se existe uma estratégia Lean de longo prazo. Dois comentários abaixo. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama o Everest definido, que é tipo onde a gente quer chegar. Então, a gente tem tipo quais são as metas estratégicas da companhia, tipo daqui a 5 anos. Tem quais são os passos, os caminhos que a gente quer alcançar nesse percurso. Como o Thiago falou, tipo, eu também sempre sempre trabalhei dessa forma e continuo trabalhando dentro dessa empresa, de não ser específica de uma metodologia. Então, eu acho que os modelos híbridos funcionam melhor, você entendendo qual é o problema que você tem que resolver, qual é a melhor ferramenta que você precisa usar para aquele problema. Então, eu estava comentando ontem com o Thiago que um dos workshops que a gente está fazendo está baseado, por exemplo, na estratégia do Oceano Azul. Então, tipo, você puxar vários assuntos, várias metodologias, eu acho que isso funciona. E o que você tem que ter, concordo com o Márcio, é o que você quer alcançar, qual é o seu objetivo e traçar quais são os caminhos viáveis e o que você consegue fazer para chegar até lá. Legal. Paula, vamos dar uma mudada aqui de assunto, depois a gente volta, porque tem várias perguntas legais, mas você fez uma mudança de carreira, né? Que é invertida da minha, invertida. Acho que o mais tradicional são pessoas que passam muito tempo no mundo corporativo e em algum momento decidem migrar para a consultoria, para o serviço, empreender, enfim, de maneira geral. Você fez o contrário, né?
Conta para a gente o que você tem aprendido, né, da visão da consultora agora, tendo que liderar no dia a dia uma empresa, né? Tendo que ir para o mesmo endereço todo dia, né? Difícil essa pergunta, mas vamos lá. Sendo honesta, é mais difícil do que eu imaginei. Sabe que eu tinha uma visão tipo de consultora que você falava assim, gente, que ideia incrível, por que eles não implementam? Tipo, tá aqui, a gente já desenhou, é só ir lá e pronto, a partir de amanhã você faz. Vai, amigo, força! O que você precisa? Vamos, faz! E aí, quando você está dentro da empresa, nos primeiro tipo, a minha recepção dentro da empresa foi muito boa, as pessoas me aceitaram muito bem. Mas no início, tipo, nos primeiros 2, 3 meses, você ainda é aquela pessoa externa. Então, tipo, quando você dá um comentário, as pessoas param para refletir, tipo, vamos fazer isso que a Paula está falando. Então vamos. E eles estavam, tipo, um pouquinho mais motivados. Agora você começa, tipo, tá um pouco mais dentro da empresa e é tipo, não, vamos marcar para amanhã, tem agenda, tem não sei o quê, tem o compromisso, tem a reunião. Você sabe que o CEO vai chegar aqui, eu tenho aquela reunião importante com ele mensal, não sei o quê. Então, eu acho que isso tudo vai fazendo com que fique ainda mais difícil aquele negócio de santo de casa não faz milagre. Quando você está interno, você ainda sente cada vez mais uma dificuldade de conseguir fazer essa mudança. Então, eu acho que isso está sendo mais difícil do que eu imaginava. Essa é uma primeira percepção dessa mudança. Mas eu acho que é um objetivo que eu tenho de vida, que na consultoria você ajudava um pouco muita gente, então a gente tinha muitos projetos de ir lá construir, criar um modelo novo, e às vezes a gente não tinha um contrato que durasse até o fim daquilo tudo implementado, um contrato de anos que você pudesse fazer aquilo tudo mudar da água para o vinho. E o que eu queria era isso, era sentir, ser parte de um time e, tipo, conseguir, junto com aquele time, transformar e aumentar o potencial dessa empresa. E é isso que eu quero e é isso que eu estou buscando fazer e pronto, é isso. Esses foram os grandes desafios e o que eu espero com essa mudança. Legal. Eu sempre brinco na consultoria que, às vezes, a felicidade do consultor é quando ele vai embora, né? Porque tem tanto trabalho que ele é assim, tchau, pessoal, vou para o aeroporto, né? E vocês ficam, né? Mas às vezes é triste também, né? Porque às vezes quer ficar, né? Tá muito legal e aí tem que ir embora, né? Então tem essa vantagem bem bacana, muito legal. Muito bom. Tinha uma pergunta aqui que eu acho que tu respondeu já, que era como você tinha sido aceita em Portugal. Tem tanta pergunta que eu já perdi aqui. Mas alguém tinha feito essa pergunta. Paula, como foi a aceitação? Foi da Catarina Gomes. Isso, da Catarina. Como foi a aceitação de uma gestora nova e brasileira na organização que trabalha? Enfrentou algum tipo de preconceito? Não, graças a Deus não. Também estava com medo danado de vir e, tipo, essa pessoa externa, não sei o quê. Mas é uma empresa que ela é uma multinacional, ou seja, a gente tem, tipo, a equipe portuguesa, tem a equipe da Espanha, tem a equipe do Chile, e a gente tem, por exemplo, no próprio prédio que eu trabalho, a gente tem, por exemplo, um diretor que é tipo francês. Então, ele já é uma empresa que eu acho que ela é bem aberta a outras culturas. Já tem um relacionamento com um povo que é da América Latina, que é do Chile, da nossa fábrica do Chile. Então, eu acho que isso também acaba ajudando a saber ter uma abertura para outras culturas. Posso imaginar que seja por isso, mas graças a Deus não tive nenhum preconceito, foi ótimo, foi super bem aceita e está sendo maravilhoso. Legal, muito bom. Bom, a Cláudia nos mandou uma pergunta aqui ao longo da semana, uma pergunta até que eu comentei para ela, que isso aqui dá uma live inteira, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto que é bem interessante, né? Eu vou ler a pergunta dela, ela colocou assim: por maior que seja a competência de uma equipe, a convivência e o costume com determinados processos podem formar um olhar viciado, com capacidade limitada de identificar oportunidades de melhoria. Ou seja, por melhor, ela quis resumir aqui, né? Por mais competente que uma equipe seja, ela às vezes vicia o seu olhar, né? O que você sugere para uma abordagem inicial em situações em que o ambiente é um pouco fechado para esse novo olhar? Então, pessoas que são competentes, mas que têm um ambiente fechado para um novo olhar. Boa, Paula, vai contigo essa, segura essa. Achei que você ia dar sua opinião primeiro, para eu ouvir. Vamos inverter agora, eu tô louco para falar, mas segura essa tua agora. Então,
Respondendo então para a Cláudia. Então, Cláudia, o que eu vejo disso? Primeiro tem o que eu já falei, e se for a mesma Cláudia ali, que ela já concordou comigo, que santo de casa não faz milagre, temos essa situação, mas o que eu tento fazer nessas situações é, primeiro, eu sou uma pessoa de trabalhar muito pessoa a pessoa. Então, tipo, eu tento ganhar uma empatia, quem são as pessoas, os stakeholders disso, quem é que eu preciso convencer, criar tipo um relacionamento com aquela pessoa, tentar de alguma forma trazer ela para o meu time para a gente ir avançar com isso. Outra coisa que eu tento fazer também é se eu acho que o ambiente, às vezes o próprio ambiente físico te deixa tipo travado pensando só naquelas soluções, é tentar fazer eventos, workshops que sejam fora da empresa. Então, tipo, tirar aquele grupo daquele ambiente, eu acho que também ajuda, e já fizemos isso no ano passado num workshop. Outras coisas, outras situações que a gente usa também. Eu, às vezes, primeiro, tipo, de uma maneira geral, eu acho que as ferramentas de melhoria contínua, elas existem justamente para você não pensar só num brainstorming, porque eu acho que às vezes o brainstorming tende a saírem as mesmas soluções daquilo que você já pensou e já está mais sobre um pouco disso, e ela tentar estruturar alguma coisa para te fazer, é verdade, nunca pensei tipo dessa forma assim. Então eu acho que elas te ajudam um pouco a parar e tentar sair do que é mais óbvio. E a outra e última, prometo que vou deixar o Thiago falar agora, eu tento envolver uma lógica mais transversal. Eu boto pessoas de outras áreas, às vezes que não tem muito a ver com aquele assunto, para fazer, tipo, às vezes uma pergunta que ela, na hora que fizer, vai falar assim, eu sei que eu tá meio idiota, mas deixa eu perguntar porque eu não sei isso. E aí a pessoa, na hora que vai responder, ela começa a refletir um pouquinho mais sobre isso e, às vezes, de uma pergunta surge uma ideia que não tinha passado antes. Então, tipo, eu tento um pouquinho de tudo isso misturado para mexer e sair da inércia aquele grupo. Legal, muito bom. Eu vou ler a pergunta da Ana e daí eu vou dar minha opinião sobre os dois assuntos juntos. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber quais os principais desafios para implementar a cultura de melhoria em áreas administrativas, financeiras e comerciais, visto que nas áreas industriais são conceitos já bem consolidados. Primeiro que quem é industrial lê isso e fica bravo com a Ana, porque o desafio na área industrial parece que é mais vencido, mas ele também é um desafio, né? E eu tentar responder as duas juntas, porque me parece que o exemplo da Cláudia se aplica muito a áreas administrativas, financeiras e comerciais, e daí a minha leitura disso, de uma maneira geral, é que nós todos escolhemos um tipo de formação para fazer. Então, quando a gente está lidando com pessoas do mundo administrativo, muito provavelmente, por exemplo, um cara de comercial, ele possivelmente fez administração, algum fez economia, às vezes até tem algum engenheiro, mas vão ter lá pessoas de marketing, pessoas de publicidade e propaganda, às vezes tem pessoas do direito, o fato é que tem várias áreas, né? Vai para uma área financeira, muita gente é da área de contábeis, né? Economistas e por aí vai. O que acontece é que por eles terem vindo de escolas diferentes, né, muitas vezes a gente tem sim essa barreira maior de fazer eles compreenderem um outro olhar que eles não aprenderam, não estava no currículo deles lá. Um outro ponto que eu acho importante ler dentro desse cenário é que quando a gente vai lidar com pessoas com esse perfil, e na sua grande maioria deles, eles chegaram lá, né? Ou seja, são pessoas que cresceram na carreira e, de uma certa forma, chegaram lá. Então, vou lá falar com um diretor financeiro, um diretor comercial, são pessoas que chegaram ao sucesso sem usar nada disso, né? Sem usar, às vezes, uma filosofia, sem usar alguma metodologia de melhoria contínua, eles chegaram lá de outras formas. E como que alguém consegue mostrar para essa pessoa que agora tem que fazer de uma forma diferente, tá? E aí eu me agarro muito num dos conceitos de gestão da mudança que eu acredito demais, que é o conceito de descongelamento, né? Que basicamente diz que as pessoas só se abrem para o novo quando elas têm a convicção de que a forma como está não serve mais. Então, quando a gente toma as grandes decisões, as grandes mudanças que a gente faz, é quando de fato a gente acredita que da forma como a gente está fazendo algo não serve mais, precisa ser diferente. Então, despertar esse sentimento é importante, e às vezes
eu vejo que o erro aí nosso, como líderes de melhoria contínua, é já tentar levar uma proposta, tentar levar um caminho pronto e não construir primeiro um problema, uma situação, né? Então, mostrar as dificuldades e construir as dificuldades e atuar como alguém que vai ajudar a resolver, acho que é um bom caminho quando a resistência é grande, né? Então, esse é um contraponto aí que eu queria colocar, além de tudo que a Paula falou, tá perfeito, assina embaixo, e a gente até tem algum estilo de fazer algumas coisas até um pouco parecido, né, Paula? Pelo menos era assim na consultoria. Não mudei, não Legal, mudei. Só que bacana. dentro do preço. Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui, Paula. Da Cláudia foi, do Fernando foi, do Márcio também foi, da Catarina também já foi, do Guilherme aqui, Paula e Thiago. Quais seriam as melhores métricas para medir de forma sistêmica os projetos e entregas da área de melhoria contínua? Boa pergunta. Quer Ótima segurar pergunta, essa? Guilherme. Ótima pergunta, Guilherme. Vou deixar para o Thiago começar essa resposta, Vou então. começar, então. O Guilherme tem um sobrenome lindo, né? O Guilherme Menezes, Já que é vi. o meu irmão mais novo, tá na live e também trabalha na área. E eu acho que a pergunta dele é real, tá? Guilherme, esse foi um dilema que eu sempre tentei resolver e te confesso que no último ano eu parei de tentar resolver, tá? Daí eu vou contar uma história de uma área de Six Sigma de uma empresa que eu trabalhava, tá? Ela tinha metas financeiras anuais e geria projetos de Six Sigma e basicamente ela também dava treinamento interno, mas a principal métrica deles era saving, resultado financeiro mesmo. E nesse ano que eu estava trabalhando lá, eles tinham uma redução mais ou menos 6, 7 milhões no ano, um valor importante para a empresa naquele ano, né? E eu conhecia lá a gestora da área, embora eu não fosse o consultor direto dela, mas a gente tinha algumas atividades a fazer junto. E nesse mesmo ano, essa área foi eliminada da empresa. Porque a empresa entendeu que essa área não estava mais trazendo um resultado que a empresa gostaria, ou que não estava em linha com o que a empresa esperava, né? Então, por muito tempo, eu buscava mecanismos de mostrar um resultado financeiro, por exemplo, né? E quando eu encontro lá uma organização que mede financeiramente, que mostra o saving, e mesmo assim não tem crédito, me parece que não vai ter uma resposta pronta e depende de empresa para empresa. E eu, enquanto gestor de melhoria contínua, eu tentava me adaptar aos modelos tradicionais de gestão. Então, faz aí 5 anos que eu estou no mundo da consultoria. E eu tentava ter os famosos KPIs, ou seja, terem metas anuais. E eu tinha dificuldade de definir muitas vezes metas anuais, porque melhoria contínua é uma trilha, né? Um caminho que você está construindo uma filosofia e, por vezes, esse caminho vai melhorando e você vai enxergando coisas novas. E quando a gente tem agora uma nova metodologia que vem ficando cada vez mais forte no mercado, que é os OKRs, né, que a gente definiu os objetivos e resultados chaves numa base, por exemplo, trimestrais, eu acho que tem tudo a ver com a área de melhoria contínua, porque é muito mais fácil a gente pensar em bateladas, vamos tentar usar esse termo aqui. Então, onde é que eu quero chegar nos próximos 3 meses? Acordar esses próximos 3 meses e avançar. Óbvio que eu tenho que ter uma visão de longo prazo, uma visão especialmente de cultura, mas como indicador palpável, eu, Thiago, hoje não vejo um indicador que responda a tudo, né? E também não sei se ele é saudável. Me parece muito mais saudável a gente pensar no que eu vou fazer nos próximos 3 meses, ou quiçá 6 meses, e aí sim definir essas metas e seguir esses objetivos e esses resultados chaves. Chegando lá, se define o próximo, né? Óbvio que com uma missão de longo prazo, mas não com indicadores de longo prazo. Essa é a minha visão sobre o assunto atual. Talvez ano que vem eu mude, mas essa é a minha visão atual. Guilherme, eu vou responder que essa é uma das perguntas que eu acho mais difíceis de responder. Eu mesma tive bastante dificuldade, porque os objetivos da área eles são co-criados no meu caso, o CEO. E então foi
foi muito difícil. O que eu faço? Eu tenho o acompanhamento de ganhos financeiros que os projetos geram, eu tenho acompanhamento de aumento de OE, eu tenho acompanhamento de iniciativas que são implementadas, por exemplo, da implementação ou não de uma reunião estratégica que seja. Então, tipo, eu acompanho diversas coisas. Agora, eu, de fato, sou medida de acordo com a execução de tarefas que estão planeadas para aquele ano. Não tem ganho financeiro direto ligado nos objetivos estratégicos da área. Mas eu confesso que eu não tenho ainda uma posição certa, o que eu acho que é o certo sobre isso. Isso é uma coisa que eu ainda venho refletindo e pronto, estando agora nessa posição de ter que pensar em objetivos para a área de melhoria contínua, isso está sendo cada vez mais difícil, mas estou pesquisando, estudando sobre isso, e se eu conseguir uma resposta melhor que essa, depois a gente conversa, mas não sei responder ao certo qual seria ou se existiria uma forma, uma métrica sistêmica para medir a área de melhoria contínua. Deixa eu juntar com outra pergunta dele, porque ele pergunta onde deveria ficar a área de melhoria contínua. Essa é boa. E eu acho que também, tipo assim, eu honestamente acho que tem várias empresas que têm departamentos diferentes e funcionam. Então, eu tenho até medo de dizer, mas eu acho que depende um pouquinho do personograma. Eu acho que às vezes depende de quem é o seu gestor e se ele está apoiando aquela iniciativa, às vezes dá mais certo do que independente de qual área fica. Dentro da empresa que eu trabalho hoje, está num lugar que eu achei bem estratégico e interessante para a organização, que a gente tem a estrutura tipo o CEO e tipo os administradores, que a gente chama, que aí tem tipo um que é o CEO, o outro é regional da Espanha, mas tipo ele tem algumas nomenclaturas, e abaixo deles já são os diretores. E aí alguns diretores estão ligados a alguns CEOs e etc. E tem alguns até que são compartidos. Então, eu, apesar de ser gestora, não ter cargo de direção, eu estou ligada direto ao COO e tenho um papel transversal à organização. Então, como eu falei, todos os diretores têm metas de melhoria contínua. Eles já, na hora da minha abertura para a empresa, falaram que todos têm que trabalhar e deveriam trabalhar em conjunto comigo, que é uma área transversal. E do ponto de vista de hierarquia, eu estou ligada ao COO. E eu acho que funciona. Legal. Eu vou dar a minha... Eu concordo com assino embaixo quando você diz que depende muito da estrutura e como ela opera, não no papel, como ela opera, o modus operandi dela de fato, né? Porque, vamos pensar assim, RHs, né? Existem RHs que são extremamente conectados com o negócio, que estão lado a lado com o COO, que estão realmente lá. E já tem outras RHs que têm uma característica mais de departamento pessoal, digamos assim, né? De novo, não um demérito, né? É só uma característica. Então, vai depender muito caso a caso. Eu já tive experiência de estar ligado à área de recursos humanos e foi incrível. Foi o período que eu melhor tive os processos de capacitação e de comunicação desenhado na organização. Então, foi um período que o nosso endomarketing funcionava muito forte e o nosso trabalho institucional funcionava muito bem também. Eu já tive ligado à área industrial, que também tinha suas grandes vantagens, mas acho que o mais importante de tudo é um ponto que a Paula comentou, que é ter uma linha direto com os decisores da empresa. Independente de onde você está conectado, claro que tem áreas que tem uma predisposição maior a isso, mas independente de onde você conseguir ter uma conexão direta com quem dirige, de fato, a empresa. Legal. Ó, tem a Juliana aqui colocou uma reclamação, dizendo que a Paula foi embora, deixou a Juliana, eu não sei quem é a Juliana, mas ela está triste com a tua saída, Paula. Eu morava em Manaus, né? Juliana é de Manaus, legal, Juliana. Eu também já morei em Manaus, Juliana. Muito bem, quem mais tem de pergunta aqui? A Paula elogiando que foi muito bom. Tem mais alguma que eu pulei aqui? Outra aqui do Guilherme. Se a equipe de melhoria contínua deve ser um recurso nos projetos ou gerente de projeto? Que a gente já mais ou menos respondeu. Não sei se você quer complementar, Paulo. Eu trabalho sendo uma facilitadora.
como a parte que a gente já referenciou, era que os próprios diretores são os líderes das iniciativas, então eles têm que conduzir, agendar, marcar, discutir tema, eles são responsáveis. Mas, por exemplo, em condução de workshop, quando precisa fazer algum assunto que seja, ou implementação de uma ferramenta que seja mais técnica do ponto de vista de melhoria contínua, quem conduz o workshop sou eu ou a consultoria que nos apoia. Então, tipo, na verdade, o líder do projeto na organização que eu trabalho hoje, que eu acho que funciona bem, é o líder do projeto ser o dono técnico da área e a melhoria contínua ser um suporte, um facilitador, um mediador, o que for necessário para que aquilo se concretize. Legal. Muito bom. Então tá. Estamos fechando. Opa, chegou mais uma aqui. Acho que é a última, depois a gente fecha. Que vocês trabalham com melhorias focadas em processos, equipamentos ou ambos? Pergunta da Catarina. As melhorias são aplicadas pelo time da operação. Eles participam das análises de causa raiz. São 3 perguntas em uma. Vamos por partes, né? Trabalha mais focado em processo ou equipamento? Acho que ela está mais ou menos tentando entender o teor quando você fala em melhoria, né? Acho que está buscando entender qual que é o tipo de, né, de que tipo de melhoria você está falando. Acho que é um pouco isso que a Catarina está tentando entender. Tentando responder, então, de uma maneira portuguesa. Mais ligada a processos, se a gente tiver que fazer uma melhoria de um equipamento, ela vem de uma melhoria, de uma discussão sobre uma melhoria daquele processo, o que você precisa melhorar para gerar aumento de rentabilidade, para gerar aumento de desempenho, e aí os próprios técnicos podem acabar chegando à conclusão que eles precisam mudar alguma coisa no equipamento ou na forma de operar. Mas, efetivamente, o trabalho, a gestão é em todos os processos, sejam processos comerciais, sejam processos administrativos, sejam processos operacionais. Então, de uma maneira geral, acho que processos, a melhoria que a gente mais foca é a gestão de processos de uma maneira ampla. As melhorias são aplicadas pelo time de operação, pelo time que tiver alinhado ou responsável por aquele processo, aquela causa que está sendo, aquele problema que está sendo investigado. Então, hoje à tarde eu tive, por exemplo, um workshop que a gente tinha especialista da área agrícola, a gente tinha comercial, a gente tinha operações, então, tipo, foi um workshop cross-funcional, digamos assim, e saíram dali, a gente ainda está numa etapa de análise da situação atual, mas tenho certeza de que vão sair dali iniciativas para todas as áreas, das operações comerciais e agrícola, no caso, vão ter ações para todas as áreas e cada um vai ser responsável por implementar o plano de ação da sua própria área. E se eles participam da análise de causa raiz, fundamental. Não adianta eu chegar nem com a análise feita, muito menos com a solução, que nada avança, que foi um pouquinho do que a gente estava falando ali no início, de envolver as pessoas desde o início. Então, se eu quiser uma ação que seja implementada, que já estou pensando que talvez isso caminhe para o lado da agrícola, e aí eu faço um workshop que, na verdade, o foco é operacional, mas a causa raiz pode ser que esteja, tipo, 3, 4 etapas antes, envolver essas pessoas, pelo menos no início, numa discussão, para a gente ter uma noção de para que lado vai atirar e depois reduzir um pouco o time, é fundamental, porque a análise de causa raiz, a identificação dos principais problemas e a forma de solução mediada e conduzida através das ferramentas de melhoria, mas, de fato, analisadas e definidas pela equipe especialista. Legal. Muito bom, Paula. Vamos nos encaminhando para o final. Eu queria fechar com até pegando esse gancho dessa pergunta, eu me lembrei de uma história aqui para contar. A Paula, eu acho que lá por 2017, 2018, a gente começou a fazer um curso que era um curso de formação de consultores, né? A gente tinha um produto específico que a gente desenvolvia consultores. E dentro desse processo de desenvolver consultores, a gente tinha a metodologia e nós tínhamos uma preocupação muito em trabalhar a forma como o consultor atuava e as outras skills, as soft skills deles também. E eu aprendi uma coisa com a Paula, que eu acho que é a cara dela, e que hoje eu ensino para os outros, então eu vou dar crédito para ela e que na minha visão cabe
aqui dentro dessa tua pergunta, Catarina. A Paula me ensinou o seguinte, existem 3 tipos de consultores. E a gente pode pensar isso, 3 tipos também de líderes de melhoria contínua dentro de uma empresa. Então, tem aquele especialista que chega com a resposta pronta, que tem a solução, que vai lá com tudo pronto. Do outro lado, ela disse que tinha mão de obra adicional, né, que é a pessoa que não tem muito a somar, então é só mais uma pessoa no grupo, que compõe ali uma quantidade de grupo, é importante ter gente também assim, e tem no meio a pessoa que conduz o método, né, que ela sabe, ela também é uma especialista, mas ela atua mais como uma condutora do método, e é mais ou menos isso que a Paula, isso é a cara da Paula, né, de não trazer as respostas prontas. Quando a gente vai olhar dentro da filosofia Lean, dentro da filosofia Toyota, vai entender mais aprofundadamente o que o Taiichi Ohno lá fazia, por exemplo. Ele usava muito o método socrático, ou seja, através de perguntas ele fazia as pessoas chegarem na solução e eles diziam que se a gente tenta dar a resposta, a gente está privando as pessoas de pensarem e está privando elas de chegarem a uma conclusão que talvez elas chegassem, e mais que isso está privando o aprendizado. Então, isso é a cara do método da Paula, né? E fazendo assim um resumo, acho do que eu aprendi hoje aqui, talvez mais pessoas aprenderam, dentro da história da Paula na empresa atual dela. Ela entrou numa posição que foi criada, como ela disse, né? Ela ocupou uma posição que não existia, ou seja, iniciando o processo, e dentro já de uma posição de liderança alta, ou seja, com contato direto com a direção da empresa e orientada já para o negócio, né? E aí, isso é o que todo mundo sonha em ter, né? Todo mundo que trabalha na área de melhoria contínua tem interesse em estar nessa posição. Mas aí tem uma característica que eu vou falar porque eu conheço da Paula e que eu acho que todos nós que trabalhamos nessa área deveria ter. A Paula tem competência para atuar em todas as áreas da empresa. Então, ela deu o exemplo do Oceano Azul. Ela vai lá para a área comercial e discute o Oceano Azul. Ela vai lá para a área de RH, ela vai estar discutindo competência. Ela vai estar, no financeiro, vai estar daqui a um pouco discutindo conciliação, daqui a pouco vai estar discutindo caixa, vai estar discutindo planejamento financeiro, depois vai para o jurídico. Então, ela tem esses skills, porque a carreira dela também permitiu que ela tivesse. E essa, às vezes, é uma dificuldade que eu vejo das pessoas de melhoria contínua das empresas, que pegam lá um pacotinho de ferramenta sem entender um pouquinho do negócio, das áreas que está buscando trabalhar, e aí tenta colocar uma técnica dentro de uma coisa que não tem conhecimento. Então, não adianta só chegar nessa posição que a Paula chegou. Eu acho que para chegar nessa posição e dar certo, também tem que ter essa competência de conseguir trabalhar em diversas áreas da organização. Tá? Paula, considerações finais antes do meu fechamento? Só agradecer aqui toda a participação, acho que a gente teve bastante participação, agradecer você novamente pelo convite de estar aqui, foi ótimo, foi super divertido, confesso que no início eu estava um pouco nervosa, mas agora já virou mais um bate-papo, já estava mais tranquila. E pronto, o que a gente puder colaborar é sempre bom, sabe que é um tema que eu adoro falar, então discutir ideias sobre melhoria contínua é sempre um grande prazer. Então, obrigada de novo pela participação. Pessoal, não deixa de curtir, deixar seu like, os comentários, compartilhar com os amigos. É um pouco disso. Obrigada, Thiago. Legal. Então tá bom. Paula, obrigado mais uma vez. Agora, para quem não sabe, é 1h lá em Portugal, então você avançou aí, né, no horário. Então, obrigado pela parceria, pela amizade de sempre, e sucesso na carreira em Portugal e felicidade. Muito obrigada. Então tá bom. Gente, obrigado pela participação. Como a Paula comentou, deixa os comentários e só para avisar, toda terça-feira às 8h a gente vai ter alguma live. Então, se vocês tiverem algum assunto que tenham interesse em especial, ache um jeito de nos mandar, seja pelo YouTube, seja pelo LinkedIn ou qualquer outra rede social. A gente está em praticamente todos os canais, então ache um jeito lá de mandar alguma mensagem para a gente, sugerindo temas ou, de repente, sugerindo também pessoas que vocês gostariam de estar vendo aqui no lugar da Paula. Então, tá bom.
Obrigado mais uma É vez. isso. Boa noite, Tchau. bom Obrigada. descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.